subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Renovação cotidiana do homem interior. Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa série de lições bíblicas deste trimestre, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aproveito a oportunidade para divulgar o livro auxiliar. Sugiro a todos que façam a sua aquisição. Procure-o em uma livraria mais próxima ou no site CPAD. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Esta lição tem como propósito alertar e encorajar a igreja de que, embora soframos do lado externo perseguições, frustrações e toda sorte de dificuldades, o nosso homem interior precisa ser renovado a cada dia. Desse modo, no ponto de número 1, nós vamos tratar sobre o sofrimento exterior, começando com o subponto 1, a experiência do apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada nos ensina que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro, 2 Coríntios 4, 6 e 7. Temos aqui uma menção à natureza do homem feita do pó, a mortalidade do corpo e a fragilidade da vida humana, 2 Coríntios 7 e 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece, sofre ataques por causa da cruz de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da fé cristã. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Os aborrecimentos, as oposições e as prisões que Paulo experimentou brotaram diretamente do seu testemunho firme sobre a ressurreição de Cristo e o anúncio do Evangelho da salvação. Paulo declara que fora sobremodo agravado com uma intensidade extraordinária acima de qualquer força comum do homem ou de cristãos normais. Os sofrimentos experimentados por Paulo foram intensos, acima de qualquer outra experiência já vivida. Por causa do Evangelho, o apóstolo relata tribulação tal ao ponto de perder a esperança da própria vida, 2 Coríntios 1 e 8. Não obstante, Paulo relaciona entre os seus sofrimentos prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez, dentre outros, 2 Coríntios 11, 23 a 27. Nesse contexto, o apóstolo dos gentios ratifica o rigor desta jornada, quando ele disse, em 2 Timóteo 3 e 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É importante destacar esta palavra do apóstolo Paulo. Ele a escreve inspirado pelo Espírito Santo e também retratando a própria experiência que sofria na própria carne a perseguição que lhe faziam os opositores por causa da mensagem da cruz. O comentário bíblico de Beacon, 2005, no volume 9, da página 529, assevera que podemos ser cristãos nominais, sem sofrer muitos inconvenientes, mas os que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenham a garantia do poder libertador de Deus. Significa que os cristãos autênticos, que defendem a fé bíblica
e que vivem de acordo com a palavra de Deus vão incomodar o sistema que é dominado pelo espírito da Babilônia. Com isso, serão alvo daquilo que já estudamos nas lições anteriores: patrulhamento ideológico, perseguição, cultura de cancelamento, serão acusados de termos pejorativos e enfrentarão uma série de dissabores. Aqueles que são cristãos nominais, que não estão comprometidos com o Evangelho, podem não sofrer inconveniente algum, mas os autênticos cristãos estarão fadados a serem perseguidos. É isso que nos ensina as Escrituras. Vamos então agora ao subponto de número 2, o exemplo de Paulo. Mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede e tampouco ele nega a fé. 2 Timóteo 4,7, Hebreus 10,39. As provações forjaram em Paulo a sua total confiança em Deus. 2 Coríntios 1, 9 e 10, Filipenses 4, 12 e 13. Paulo reconhece que a sua fraqueza era instrumento do poder de Deus. 2 Coríntios 2 e 4, 4 e 11, 12, 9 e 10. A vida do apóstolo Paulo estava a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 12, 14, 4, 11, 12 e 15. Desse modo, Paulo compreendia que o poder de Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza, e Paulo estava disposto a se gastar e se deixar gastar por causa do Evangelho. Nessa compreensão, o apóstolo enxerga propósitos positivos no sofrimento. Por meio das tribulações, o cristão aprende a confiar inteiramente em Deus e na sua soberania, e ainda se habilita a consolar os que padecem das mesmas aflições. 2 Coríntios 1, 4 a 6. O cristão que tem intimidade com Deus compreende que tudo o que acontece em sua vida é permissão divina, que o Senhor é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo faz parte de um processo de aprendizado que está sobre um plano divino. De tal modo, as tribulações fazem com que nos aproximemos mais de Deus, adquiramos experiências e possamos assim ajudar a outros que passam por aflições semelhantes. Ainda considerando o exemplo do apóstolo Paulo, destaca-se que, consciente da sua vocação, Paulo escreve aos 2 Coríntios 4, 16, a seguinte expressão: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Significa que a confiança no poder de Cristo, o zelo pelo Evangelho e o amor pelas almas serviam a Paulo como base de coragem para enfrentar o esgotamento de seus recursos físicos e mentais. Ele podia asseverar que não desfalecia, ainda que o homem exterior estivesse sobre constante ataque. As referências, 2 Coríntios 4, 13 a 15. As Escrituras também asseveram que há uma esperança para o crente em meio a esse sofrimento exterior. A fraqueza humana serve para engrandecer a mensagem do poder de Cristo. 2 Coríntios 12 e 9. A debilidade do vaso humano requer e prova que a excelência do poder é de Deus e não do homem. 2 Coríntios 4 e 7. Esta é uma verdade incontestável. O tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro, que somos nós, os homens, feitos do pó da terra.
E o apóstolo Paulo, então, assegura e relembra que nós, como vaso de barro, somos frágeis e débeis, mas a excelência e o poder que opera em nós vem dos céus e nos capacita para fazer esta grande obra. Nossas, então, fragilidades auxiliam na formação do nosso caráter cristão, amadurecem a nossa espiritualidade e aprofundam a nossa confiança e adoração a Deus. 2 Coríntios 4:17. Ao reconhecer nossas fraquezas, reconhecemos o poder de Deus. Sem Ele, nada somos, sem Ele, nada podemos fazer. 2 Coríntios 12:9. Assim, nesse paradigma, nós aprendemos que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê ao crente fiel um meio de escape. 1 Coríntios 10:13. Assim como Cristo obteve êxito sobre a morte, do mesmo modo nós temos esperança de plena vitória e de vida eterna. 2 Coríntios 4:14. O nosso corpo, debilitado pelas aflições, não é esquecido por Deus. Todas as nossas lutas, todas as nossas dores, as angústias, são experiências de crescimento e demonstração do poder de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Desse modo, assegura o apóstolo Paulo que nós somos, em 2 Coríntios 4:8 a seguir, atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado pelo mal, o crente não é esmagado. Atribulado, sim, mas não angustiado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que, mesmo confuso diante do espírito da Babilônia, diante dos ataques, diante das incompreensões, diante das narrativas, o crente não se desespera. Ele permanece esperançoso, ele tem confiança, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Perseguidos, diz o apóstolo Paulo, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçados, o crente não é por Deus abandonado. Mesmo que diante desse espírito da Babilônia, a igreja esteja sendo cerceada da sua liberdade de crença, da sua liberdade de culto, que as suas mensagens doutrinárias sejam enquadradas como discurso de ódio e que soframos reveses e até investidas de toda sorte, nós não estamos abandonados pelo nosso Deus. E ainda Paulo diz, abatidos, mas não destruídos. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Significa que podemos até sofrer reveses, às vezes até ficar prostrado, mas não nocauteados, não derrotados. Deus sempre nos levanta, Deus sempre nos sustenta. Por conseguinte, diz o apóstolo Paulo aos Romanos 5:2, que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Vamos agora ao ponto de número 2, a renovação interior. Tratamos no subponto 1, o fortalecimento diário. A Escritura Sagrada enfatiza que o Espírito Santo é a única força que habilita o cristão a manter-se firme na hora da adversidade. João 14:16 e 17. Esse poder atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2:12 e 16. O apóstolo Paulo ressalta que
apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16, a parte B. Refere-se a uma operação do Espírito que qualifica o cristão, o salvo, a não desfalecer. Apesar de toda a opressão externa, apesar de todas as tribulações, o cristão, cheio do Espírito Santo, é renovado pelo poder de Deus a prosseguir em sua jornada. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade a Deus, reverência, oração, leitura bíblica, jejum e temor a Deus. As referências bíblicas, 1 Coríntios 7:5, Efésios 5:18, Hebreus 12:14 e 28, dentre outros textos. Contudo, é importante lembrar que não podemos alcançar ou merecer o favor e a justiça do reino de Deus meramente observando as disciplinas cristãs. Não se trata de um rito a ser perseguido de modo nominal, mas sim numa busca incessante de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, por meio da oração sincera, por meio da leitura das Escrituras com temor e tremor. Assim, a disciplina cristã é um meio de nos aproximar de Deus. Elas são um meio de semear para o Espírito. Gálatas 6:8. Portanto, prezado irmão, não desanime, não permita que a aflição de alguma maneira lhe desencoraje. Levante a sua cabeça, renove o seu compromisso de servir a Cristo e permita que o poder do Espírito lhe fortaleça a cada dia, conforme 1 Coríntios 16:13. Os dias são maus. Nós estamos vivendo o espírito da Babilônia, os sinais que antecedem a volta de Cristo. Breve, Cristo virá buscar a sua igreja e nós precisamos aguardá-lo renovados no Espírito, sempre fiéis e constantes e abundantes na obra do Senhor. Vamos agora ao subponto 2, o eterno peso de glória. Paulo declara que, em 2 Coríntios 4:17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, amados irmãos, no texto, o apóstolo Paulo faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. A menção da glória de Deus é referência à esperança que sustenta a fé do crente em meio ao sofrimento, isto é, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Colossenses 1:27. As provações deste tempo presente são ferramentas divinas no processo de aperfeiçoamento até que alcancemos a medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Desse modo, Paulo afirma que a tribulação é leve se comparada ao peso da glória, que a aflição é passageira, enquanto a glória é eterna. Essa glória supera tanto o sofrimento em intensidade e em duração, que realmente não pode haver nenhuma comparação. Romanos 8:18, o apóstolo Paulo atesta esta verdade. Ensina, então, assim, que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. E este suportar não é um esforço próprio, humano, mas é uma graça concedida, é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos algumas referências aqui do sofrimento, como Jó 42:5, Salmos 119:67. Por isso, então, se faz necessário fugir da murmuração
e aceitar as lutas segundo o critério de Deus. Reclamar, espernear, queixar-se não é papel do cristão salvo em Cristo. O cristão deve compreender a vontade de Deus, submeter-se a ela e aprender com aquilo que Deus quer que nós consigamos alcançar por meio das aflições. Portanto, lembre, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos 8:18. Vamos agora ao ponto de número 3, subponto 3, a visão da eternidade. O apóstolo Paulo exorta o cristão a não atentar para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo apresenta o contraste entre as coisas visíveis e as invisíveis, entre as coisas temporárias e as que são eternas. Paulo faz um apelo veemente para o exercício da fé bíblica, conforme já nos diz o escritor aos Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se o cristão perder o foco daquilo que é celestial, estará fadado à derrota. Por isso, as Escrituras nos convidam a olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ainda tratando sobre a visão da eternidade, nesta marcante comparação anotada por Paulo, duas diferentes visões estão envolvidas, as quais são: letra A, o que pode ser visto pelo olho humano e o que pode ser visto somente pelos olhos espirituais. De um lado, temos isso. Aquilo que é efêmero e aquilo que é permanente. Então, é importante destacar isto. Primeiro, o que eu posso ver pelo meu olho humano. E segundo, o que posso ver com os olhos espirituais. Depois, aquilo que posso perceber das coisas que são efêmeras, temporárias, e daquelas que são permanentes. As coisas terrenas, como um processo de dor inevitável. Significa que, enquanto estivermos aqui neste mundo, é inevitável as aflições e o sofrimento. E isto não é teologia do pessimismo, são fatos que estão na Bíblia Sagrada como alerta para nós. Mas, ao mesmo tempo em que as coisas terrenas são inevitáveis no que diz respeito às aflições, nós temos também a celestial, como suprema esperança de vida eterna, isenta de qualquer tipo de aflição. Lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem lágrimas, porque lá haverá alegria e paz eternamente. Isaías 25:8. Assim, acerca dessa expectativa, o apóstolo Paulo acrescenta aos Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Desse modo, devemos desenvolver uma visão espiritual que mantenha um foco firme, não no mundo visível desta vida, que é temporal, mas no invisível mundo eterno. Se nós ficarmos focados nos problemas, nas aflições desta terra, estaremos fadados a viver murmurando, queixando-se e lamentando-se. Mas quando estamos focados na eternidade, então em nós se renova a esperança da glória, o dia que estaremos com o Senhor. Isso não significa viver alienado aos fatos que acontecem nesta terra, até porque as lições desse trimestre têm o propósito de alertar a igreja daquilo que acontece nesse período pós-moderno. Mas a proposta não é de amedrontar, nem tampouco de promover pânico,
mas, sobretudo, despertar a igreja a enfrentar o mal e se preparar para encontrar com Jesus. Vamos agora ao ponto 3 desta lição, os desafios de hoje. Quais são os desafios modernos? Primeiro, cultura secularista. É importante destacar que o termo secular e as suas palavras derivadas, secularismo, secularidade, secularização, adquirem um significado moderno a partir da distinção medieval entre a jurisdição eclesiástica, que é a igreja, e a jurisdição secular, que é o mundo. É nesse contexto que usamos a palavra secularismo. A secularização em si mesma não é propriamente maléfica, porém, quando colocada contra a religião, contra a fé cristã, torna-se um hostil opositor à fé. Nesse arcabouço, por meio do espírito da Babilônia, a cultura secularista se opõe aos valores cristãos. Apocalipse 17:5. Assim, o sistema iníquo prepara o mundo para o advento do anticristo por meio da cultura secularista, 2 Tessalonicenses 2:4. Citamos aqui alguns. Por exemplo, o materialismo nega a realidade espiritual. O ateísmo nega a existência de Deus. O relativismo nega a verdade bíblica. O humanismo cultua o homem. O sincretismo profana o sagrado e o ecumenismo corrói a ortodoxia. Tudo isso faz parte de uma cultura secularista sobre o domínio do espírito da Babilônia, desconstruindo a fé cristã, desconstruindo os valores cristãos. Essas ideologias corrompidas pelo pecado promovem, então, estratégica perseguição à Igreja de Cristo. Antes, subliminar. Agora, já não tanto assim. Nós já temos leis que são promulgadas, sentenças judiciais que são prolatadas em desconstrução da religião, em desconstrução da liberdade de crença e da liberdade de culto. Não é mais velado, agora tudo está exposto, tudo está às claras. Ainda nós temos como cultura secularista a enfrentar o patrulhamento ideológico, que amordaça a voz da igreja e aprisiona a fé no espaço privado. Quer impedir a manifestação da fé no espaço público e restringir a fé apenas no privado, no âmbito do templo ou no âmbito da sua propriedade privada, do seu lar, da sua casa. Neste cenário, o Espírito de Deus busca crentes renovados, com o interior renovado, capazes de tomar posição contra as forças do mal, em lugar de se acovardar, em lugar de retroceder, em lugar de fazer concessões, em lugar de ser conivente com o mal, se renovar no espírito e se levantar como uma atalaia nesta última hora da igreja. Ezequiel 22:30. Um outro problema é o relativismo doutrinário, um desafio atual. A ideia central dessa teoria relativista é de que não existe verdade absoluta. O filósofo grego Pyrrhus de Elis, 360, 270 a.C., ele desenvolveu a ideia de que coisa alguma pode ser afirmada com certeza absoluta, passando a ideia então da relativização. Protágoras, um outro filósofo, 490, 410 a.C., tornou-se famoso pela citação: o homem é a medida de todas as coisas. Essas ideias relativizam a verdade e fazem com que cada indivíduo tenha a sua própria verdade. Esse conceito, então, afirma que a verdade não é algo fixo, que a verdade sofre modificações e está condicionada a cada sociedade de acordo com a época e a cultura. Nesse cenário, destaca-se que, entre os sinais que antecedem a volta de Cristo, estão o surgimento dos falsos cristos, dos falsos profetas e da apostasia.
Mateus 24, 5, 11 e 24. Então, o distanciamento da fé bíblica, a desconstrução da autoridade das Escrituras e o ensino de heresias e ideologias meramente humanas. Ainda dentro desse contexto, na pós-modernidade, mercê do liberalismo teológico, de desconstrução da fé ortodoxa, como dizia, a autoridade bíblica é contestada e o relativismo doutrinário é instalado. Faz-se releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina. 2 Timóteo 4 e 3. O espírito da Babilônia trabalha com toda a força por meio dessas ações no sistema religioso, cultural e político para desconstruir a autoridade das Escrituras, porque a palavra de Deus é para eles empecilho de impor as suas ideias meramente humanistas, carnais e secularistas. Ainda nesse contexto, o pecado é aceito e tolerado. Alega-se que a ética e a moral cristã não podem ser parâmetro para o modo de vida ou visão de mundo das pessoas. O relativismo doutrinário, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Como dizia, para eles, os secularistas, os ideólogos, os ativistas, a palavra de Deus não serve como parâmetro. As doutrinas bíblicas não servem como fundamento para a ética, ou para a moral, ou para a cosmovisão do mundo. Eles querem desatrelar tudo isso da revelação de Deus para viverem de acordo com seus anseios carnais, de acordo com a concupiscência da sua vida. Desse modo, ratifica-se que o pecado passa a ser tolerado, o pecado passa a ser aceito, o pecado não é mais contestado, nem mesmo mensagens bíblicas contra o pecado passam a ser ministradas em igrejas que estão sob o domínio do espírito da Babilônia. As mensagens passam a ser de autoajuda para massagear o ego dos seus ouvintes, manter o povo entretido, mas sem transformação de vida. Porém, o crente renovado deve agir contra essa inversão de valores. E como já dito aqui em outras lições, Judas 1 e 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora vamos ao subponto 3, finalizando a lição de hoje. Batalha espiritual. Nós precisamos aceitar esse desafio. A Escritura, a palavra de Deus, diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4 e 4, 1 João 5, 19. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, editada em 2017, na página 90, realça que o modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, João 8, 44. E é assim, com o engano, que ele começou as suas atividades contra o ser humano lá no Éden. Gênesis 3 e 3, 2 Coríntios 11 e 3. E é com a mentira que o diabo e seus agentes seduzem as pessoas. Apocalipse 12 e 9. Nós temos hoje, por exemplo, a questão das narrativas, que não se importam com os fatos, que não se importam com a verdade. As narrativas são sempre falaciosas, as narrativas são sempre mentirosas, as narrativas tendem a impor uma ideia que é irreal, mas que se pretende tornar verdade. De fato, amados irmãos, as artimanhas malignas não ocorrem de forma perceptível a todas as pessoas. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência. Efésios 2 e 2. É por isso que se percebe tanta gente iludida por narrativas, tanta gente sem discernimento e sem compreensão de que o que está ouvindo, do que estão lhe vendendo, do que estão lhe transmitindo é meramente narrativa falaciosa. Mas os filhos da desobediência vivem sobre o engano do espírito da Babilônia.
Refere-se então essa ação demoníaca que manipula e aprisiona pessoas, colocando-as contra Deus. O espírito da Babilônia mantém as pessoas aprisionadas por meio de ação demoníaca. Somente os espirituais e amadurecidos na fé é que recebem a capacidade para discernir os ardis de Satanás. Hebreus 5, 13 e 14. Por isso essa lição trata sobre a necessidade da renovação do homem interior a cada dia. Nós não podemos estar alienados aos fatos que acontecem ao nosso redor, aos eventos que estão se realizando em nossa sociedade. Nós não podemos estar alienados dos sinais que o Senhor Jesus mesmo declarou que seriam para a igreja a fim de prepará-la para a volta de Cristo. E ao mesmo tempo precisamos ter a esperança renovada, a fé renovada para continuar a nossa jornada. Desse modo, amados irmãos, a sabedoria humana não é eficaz na batalha espiritual. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Por conseguinte, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas é contra os demônios. Efésios 6 e 12. Contudo, Deus não deixou a sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os cristãos. A armadura de Deus. Efésios 11, 13. 6, 11 e 13. Assim, prezados irmãos, o crente renovado pelo Espírito de Deus, de posse desta armadura celestial, deve se posicionar contra as astutas ciladas do diabo, sem nada temer, mesmo que o seu homem exterior esteja aflito. Mas, segundo nos ensina o apóstolo Paulo, o nosso homem interior precisa ser renovado. Em Efésios 6, 11 e 18, Paulo assevera: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Façamos assim, amados. Vamos viver a vida cristã com intensidade. Mesmo diante do espírito da Babilônia, nós não precisamos temer. O Senhor Deus é soberano e é todo-poderoso e está no controle de todas as coisas, e Ele, o Senhor, é quem sustenta o seu povo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo. A paz do Senhor.